Chegou a hora da gente conversar com o advogado, o ex-procurador-geral do Estado do Paraná, Joel Coimbra, mais uma vez com a gente, sempre tratando de questões que envolvem a política e também o direito. Doutor Joel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com você e com os nossos prezados telespectadores. Doutor Joel, nós tivemos durante o julgamento no Senado da presidente Dilma o fracionamento. Nós tivemos duas votações. Uma pela cassação efetiva do mandato da presidente e tivemos uma outra que tratou dos direitos políticos de Dilma Rousseff. Esse assunto tem rendido ainda muita conversa. Como o senhor que analisa o direito político observou essa estratégia no Senado? É uma questão muito interessante que inicialmente pode até assustar alguns, revoltar outros, mas que no cotidiano do direito isso não é novidade, até porque é uma das características do direito estar se atualizando diariamente para acompanhar a evolução dos fatos e da sociedade. Essa questão ela foi discutida no Supremo Tribunal Federal tempos atrás, quando da cassação do presidente Collor. Naquela ocasião, ele, percebendo que seria cassado, renunciou para não perder os direitos políticos. E o Senado Federal resolveu e, mesmo assim, cassou os seus direitos políticos. Mesmo com a renúncia. Mesmo com a renúncia. E interpretando o artigo 52, parágrafo único da Constituição, que diz ali que o presidente, quando receber a sentença de impeachment, terá os direitos suspensos por 8 anos. E interessante, não sei se o Senado levou isso em conta na época, mas o professor Michel Temer, atual presidente, num livro clássico e festejado, Elementos de Direito Constitucional, ele trata sobre o tema e diz que as duas penas são penas principais. Vem uma divisão, pena principal e pena acessória. Então, que em função de ser uma pena principal, ela não deveria, nesse caso, ela não cairia pelo simples fato de cair, de ter a renúncia. Quer dizer, o Senado deveria continuar julgando. A matéria foi para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal respaldou essa posição. Entendeu que a renúncia não implicava na inibição da perda dos direitos políticos. Não prejudicava a decisão de perda dos direitos políticos. Essa foi a questão. Bom, e agora? Agora... Porque a gente não teve nenhuma mudança na Constituição, na legislação. Não teve nenhuma mudança na Constituição. Mas aí o Senado Federal deu uma outra interpretação, dizendo, bom, então são duas penas, cabe ao Senado, como poder julgador, decidir se aplica as duas ou se aplica uma só e qual é a medida. Lembrando que a Lei 1079 também tem um dispositivo que diz que cabe ao Senado, ao presidente do Senado, decidir pelo tempo de afastamento, né, dos direitos políticos, de exclusão dos direitos políticos. Então, o Senado deu uma nova interpretação dessa matéria. Então, entendeu que deveria afastar a presidente, mas que não deveria excluir os seus direitos políticos. E daí? Como é que fica? O Senado violou a Constituição ou não violou a Constituição? Na literalidade do texto, nós podemos pensar, violou, mas em termos jurídicos, o aplicador da lei pode dar esse tipo de interpretação. Nós temos disposições semelhantes no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, o próprio Código Penal, ele prevê ali, como efeito da condenação, a perda do cargo, sabe? Em duas hipóteses, quando a condenação é superior a 1 ano e o agente agiu afrontando princípios da administração ou do cumprimento do dever, ou quando a condenação é superior a 4 anos.
Então, prevê ali a perda dos direitos políticos. Mas, no final, o Código Penal faz uma ressalva. As penas previstas nesse artigo, elas não são aplicáveis automaticamente. Ela depende de fundamentação. Ou seja, o julgador precisa justificar se aquele afastamento, se a perda da função é necessária. Essa é uma norma que está no nosso ordenamento jurídico, podemos dizer. Então isso abre, digamos, a possibilidade de uma decisão como essa do Senado. Exatamente, porque aí você pode negar, bom, mas ali é a norma constitucional, ali é uma norma superior, aí vem a discussão, a natureza da norma. É uma norma constitucional ou é uma norma penal? Por que aquela norma pode ser diferente? O ordenamento jurídico, no nosso ordenamento jurídico, ele dá ao julgador, e isso é muito importante, é a característica do direito, ele dá ao julgador liberdade para abrandar punições. Ele não dá liberdade para estabelecer punições acima do que está previsto. Aí você pergunta, e aí, como é que fica? Cabe ao Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, decidir a questão. Mas não é fácil. Bom, dentro desse imbróglio todo criado pelo Senado nessa estratégia, nós temos hoje o julgamento na Câmara, pelo menos está marcado, do deputado Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. Muito se discutiu, inclusive, sobre a possibilidade de haver uma estratégia semelhante no caso de Eduardo Cunha. Sem dúvida alguma. Se nós analisando essa questão, nós vemos que foi criado um precedente, não só no caso do Eduardo Cunha, mas também em casos que acontecem aqui na Justiça Comum, na legislação infraconstitucional, pelo menos duas hipóteses. É a hipótese dos chamados crimes de responsabilidade de prefeitos, regidos pelo Decreto-Lei 201, que também prevê, ao lado da condenação, o afastamento do cargo público e suspensão dos direitos políticos, que, via de regra, os tribunais aplicam automaticamente, e na área civil, na chamada Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 1992, onde também, em face da condenação, os juízes costumam aplicar penas automaticamente, penas de perda do cargo e assim por diante. Se bem que os tribunais já estão fazendo um tempero no rigor dessa legislação, mas a verdade é que, a partir da decisão do Senado, nós estamos diante de um precedente que poderá repercutir em vários julgamentos, inclusive no julgamento do deputado Eduardo Cunha. Porém, é matéria para aguardar como serão as decisões no caso concreto, porque tudo isso diz respeito a ato de poder. É o poder de julgar. Então, quem detém o poder de julgar é que tem o poder de dar essa interpretação. Doutor Joel, muito obrigado pelos esclarecimentos e por mais uma vez estar com a gente aqui no Ponto com News. Sempre uma satisfação. Muito obrigado. Bom dia.